Olá, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like. Vamos para notícias. Hantavírus na China. Depois da destruição do coronavírus, homem morre de doença causada por rato. Após surto mortal de coronavírus na província chinesa de Wuhan, há outro vírus que está inteirando em pânico entre os residentes da província de Wuhan, quando um homem que testou positivo para hantavírus morreu. De acordo com o Global Times da China, o homem foi infectado por rato que causou o vírus na caminhada da província de Shandong. Quando ele morreu, cerca de 32 outros estavam no mesmo ônibus que agora estão sendo testados para o vírus. O Congresso dos Estados Unidos inclui criação de dólar digital, um pacote de estímulos contra o coronavírus. Um projeto de lei de estímulo econômico redigido pelo Partido Democrata da Câmara e circulou na frente de uma versão formal publicada inclui uma disposição que se criada um dólar digital para combater os efeitos da pandemia do coronavírus. De acordo com o texto preliminar do projeto, o dólar digital é definido como um saldo expresso como um valor em dólar que consiste em lançamentos contábeis digitais que são registrados como passivos nas contas de qualquer banco federal e uma unidade eletrônica de valor resgatáveis por uma instituição financeira qualificada. A provisão do dólar digital está incluída nas mais de 1000 páginas do projeto. No entanto, o rascunho datado de 22 de março nem sequer é o último a ser produzido. Então tá aí, os democratas lançaram esse projeto, seria $1 trilhão digital. Nesse momento, pela questão do coronavírus, mas a gente sabe que tudo que começa nos Estados Unidos espalha para o mundo inteiro. O projeto de lei parece incorporar elementos de uma proposta da congressista do Michigan, Rashida Tlaib, apelidada de Ato Automático para Comunidades, que pede a eventual criação de um sistema permanente de carteira digital em moeda pública administrada pelo Tesouro. Essa não é a primeira discussão a nível oficial a respeito de um dólar digital, conforme relatou Criptofácil, uma representante e o presidente do Fed, bem como o ex-presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, já destacaram a importância de pensar em uma versão digital da moeda norte-americana. A discussão ganhou mais força com os avanços da China nessa área e com a guerra comercial entre os dois países. Isso aí é a moeda digital, Bitcoin, que todo mundo já ouviu falar. Então, nesse momento, o Congresso está querendo que 1 trilhão, 2 trilhões, na verdade, sejam em moeda digital. E já está acontecendo na China, então isso impulsionou ainda mais. Então, provavelmente, estamos caminhando a passos largos para a moeda única digital, porque se começar nos Estados Unidos, vai espalhar para o mundo inteiro. Essa moeda também está sendo discutida na Europa. Moeda única digital também na Europa. Então, a questão política lá de Israel piorou um pouquinho. Renúncia do líder do Knesset acirra crise política em Israel. Yuli Edelstein, o presidente do parlamento israelense, o Knesset, renunciou na manhã desta quarta-feira, dia 25, acirrando a crise política em Israel em meio à pandemia do coronavírus, com mais de 2.000 casos confirmados e 5 mortes e aumento extremo do desemprego do país, que pulou de 4% para 20% desde o começo de março. A crise do Knesset não tem precedentes desde a criação de Israel. A renúncia dele entra em vigor na manhã de sexta-feira, quando, se não houver uma votação para a escolha do sucessor Amir Peretz, líder do Partido Trabalhista, que é o parlamento mais antigo do plenário, ocupará seu lugar. Pela lei israelense, é o mais veterano que torna o líder nesses casos.
Mas, se houver uma votação, provavelmente deve ser eleito o parlamentar May Cohen, da legenda azul e branco de centro-esquerda. Edelstein, do partido Likud, estava na posição desde 2013. Ele culpou a Suprema Corte pelo que se chamou a crise constitucional sem precedentes, acusando o juiz de intrometer em questões do parlamento. Edelstein renunciou depois que o Supremo exigiu que ele convocasse o plenário para escolher um novo presidente depois das eleições de 2 de março e, de fato, que 61 dos 120 novos parlamentares indicaram Benny Gantz, líder do Azul e Branco, como primeiro-ministro. Edelstein se negou. Mesmo com a renúncia, Edelstein terá que convocar a votação para o seu sucessor e pode enfrentar consequências legais caso recuse. Por enquanto, ele se recusa. Lamento que o tribunal tenha decidido o que decidiu e de maneira sem precedentes se intrometendo no trabalho de Knesset e no meu julgamento. Mas minha consciência não permitirá cumprir a ordem. O drama parlamentar é o mais recente acontecido da crise política em Israel, que enfrentou 3 eleições gerais em apenas um ano. Nenhum partido conseguiu a maioria do Knesset, mas depois das eleições de 2 de março, o Azul e Branco conseguiu receber indicação de 61 parlamentares para tentar formar um governo. Com a maioria no parlamento, o Azul e Branco pediu a realização de votação para escolher o novo presidente do Knesset. Foi aí que Edelstein se negou. Ele se recusou, inclusive, a dar sinal verde para a criação dos comitês de Knesset, que são formados sempre depois de um parlamento tomar posse. Ao contrário, ele adiou qualquer votação do plenário, aparentemente em nome da crise do Covid-19, afirmando que só deveria haver atividade parlamentar quando a situação política ficar clara. Aí vai seguindo a matéria. Segundo ele, o Edelstein e o Likud querem pressionar o Azul e Branco a aceitar formar uma coalizão de união nacional e não se basear em parlamentares árabes para formar um governo. Mas essa união nacional aconteceria apenas nos moldes que o Likud quer, um governo liderado por Benjamin Netanyahu e com a presença de partidos de extrema-direita como o Yemeni e ultraortodoxo como o Shas e o judaísmo da Torá. O Azul e Branco se recusa a isso, sugerindo uma união nacional com Benny Gantz como primeiro-ministro, ou pelo menos com Netanyahu por pouco tempo antes de Gantz, sem partidos de extrema-direita. Então você vê que a questão política de Israel, ela caminha para piorar. Ela só piora. E tem alguma coisa que acontece em Israel que a formação de governo não se consegue. Mesmo com Gantz com 61 cadeiras, ele não consegue sentar como primeiro-ministro. Sempre acontece alguma coisa que tira isso. Será que são as profecias dos profetas de Israel, os rabinos, que falam que Benjamim seria o último primeiro-ministro e depois dele viria o Messias? Será que é isso? Será que é uma força do bem, do mal que está fazendo isso? Alguma coisa está acontecendo ali, alguma coisa profética está acontecendo no parlamento de Israel. Hoje começou o mês de Nissan, conhecido como o mês da redenção. O primeiro mandamento dado à recém-nascida nação de Israel antes do êxodo do Egito foi: este mês de Nissan será para vós o primeiro mês dos meses. Nissan como o mês da redenção. Em Nissan nossos antepassados foram redimidos do Egito e em Nissan seremos redimidos. Tratado de Rosh Hashanah. Nissan é o mês de milagres, Nissim. O fato de o nome Nissan possuir 2 Nun sugere, segundo nossos sábios, Nissei e Nissim, milagre dos milagres. Sobre a redenção do futuro é declarado: como os dias de vosso êxodo do Egito, eu revelarei a ele maravilhas. Esse versículo é explicado como significando que as maravilhas da redenção do futuro serão assombrosas e milagrosas, equivalentes aos milagres do êxodo do Egito, milagre dos milagres. Então, era o que eu tinha para passar para vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Sempre fiquem com Deus.